Fala aí, pessoal que está conectado comigo aqui no Matemática Livre. Eu sou o professor Israel Pinheiro e nós estamos aqui hoje para fazer mais uma aula de exercícios de matemática. Pessoal, sou o professor Israel Pinheiro, dou aula há mais de 16 anos com mais de 10 mil alunos impactados aí com o poder da matemática. Então, a gente vai atuar hoje, pessoal, a gente vai atuar diretamente numa aulinha de equações trigonométricas através de alguns exercícios. Beleza, pessoal? Quero muito poder contar com a atenção de vocês. Vai ser uma aula direto ao ponto, porque eu sei que esse tema é um tema que muita gente tem medo, beleza? Então a gente vai tentar prosseguir aí e eu quero fazer essa aula, especialmente para os meus alunos do Super Turma, mas de modo geral para todo mundo que está estudando matemática e se deparou com equações trigonométricas e está cheio de medo. Não posso deixar de pedir, já se inscreve no canal para a gente poder estar sempre postando vídeo para vocês aí. Pessoal, vamos lá. Para começar, galera, quando a gente vai falar de trigonometria, gostaria de dar algumas dicas. Primeiro é que eu posso descrever um ângulo na trigonometria usando o grau e usando o radiano. Então eu posso falar 30 graus ou eu posso falar π sobre 6, beleza? Radiano. Então a gente vai ficar toda hora fazendo migrações aqui, essas conversões. Então isso aqui tem que estar dominado, beleza? Outra coisa, pessoal, que a gente vai perceber. No círculo trigonométrico, revisão aqui de círculo trigonométrico, dividido em 4 quadrantes. O primeiro vai de 0 a 90 graus. O segundo vai de 90 graus aos 180 graus. O terceiro vai de 180 a 270 graus. E o quarto vai de 270 a 360, que é o 2π, beleza? Nota que eu botei em radiano, mas poderia ter colocado em grau. Então, sentido anti-horário sempre. Vale ressaltar também os quadrantes em que o seno e o cosseno são positivos, né? Se eu estiver falando de cosseno, deixa eu falar do seno primeiro. Se eu estiver falando do seno, ele é positivo para cima do eixo, negativo para baixo do eixo. Se eu estiver falando do cosseno, ele é positivo para frente do eixo vertical e ele é negativo para trás, beleza? Então, ângulos aqui no segundo quadrante tem o seno positivo e o cosseno negativo. E são revisões, tá, galera? Que eu preciso que vocês já estejam dominando para fazer equações trigonométricas. Se não estiver dominando, volta na playlist aí e faz uma revisão. E o mais importante, pessoal, quando eu falo assim, ó, seno de x é igual a 1 sobre 2. O que eu estou dizendo aqui? Como é que eu tenho que ler essa questão? Eu tenho que ler que o seno de um arco ele é igual a meio, tá bom? Então, quando eu falo seno de x igual a meio, eu estou dizendo que tem um ângulo aqui misterioso. Esse cara aqui é um ângulo, é um arco que o valor dele dá meio. Só que eu tenho que pensar que não é um valor único. Às vezes eu tenho vários ângulos que podem dar meio, né? Por exemplo, se eu analisar aqui, eu sei que o seno de 30 graus ele dá meio. Se eu calcular seno de 30 graus, ele vai dar meio. Tem o simétrico do 30 graus aqui, que é o 150 graus. A gente aprende, quando estuda simetria de ângulos, que o seno de 150 também é igual a seno de 30, também dá meio. Então aqui eu já tenho duas soluções para x. Ó. Eu já teria x igual a 30, já teria x igual a 150. São só esses valores que dá o meio no seno? Não, são infinitos valores. Todos os arcos que pararem aqui em cima, né, de uma volta, 2 voltas, 3 voltas, vão dar meio. Quem é que decide quantas respostas vai ter? É o enunciado do problema. Geralmente ele vai falar assim, ó, x está entre 0 e 90 graus. Ou seja, ele quer os valores entre 0 e 90 graus que fazem esse seno dar meio. Então, essa dica aqui no enunciado das questões, ele limita quantas soluções você vai ter, beleza? Então, vamos ficar atento. Essa foi uma revisão, conceitos básicos. Pessoal, essa lista de exercícios está numa playlist de trigonometria básica, do zero. Se isso aqui que eu te falei está obscuro, volta, faz uma... As minhas aulas são muito objetivas, muito rápidas. Pega lá, faz a teoria rapidinho, depois assiste essas aulas, beleza? Agora, se você já está na fase de praticar exercício, vamos embora, vamos comigo, ó. O que eu tenho aqui? Deixa eu só botar aqui para desenhar. Beleza, aumentar um pouquinho a ponta. Show.
Se seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, e, olha aqui a dica, ó, x está entre 0 e 2π, ou seja, na primeira volta, eu só quero os arcos da primeira volta, não vou considerar os arcos que dão mais de uma volta. Qual é a soma dos valores possíveis para x? Então eu tenho uma dica importante aqui, quando eu olho que seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, eu estou analisando que esse arco misterioso deu um resultado positivo. Vamos olhar aqui para o ciclo trigonométrico e eu vou perguntar para vocês, em qual quadrante o seno é positivo? Lembra que eu falei? O seno é positivo em cima desse eixo horizontal. Então, tem um arco aqui, que vai dar raiz de 3 sobre 2, e tem o simétrico dele aqui, que também vai dar raiz de 3 sobre 2. Da trigonometria de ângulos notáveis, eu sei que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Então, a primeira solução para o x eu já achei. É o seno de 60 graus. É esse cara aqui, ó, 60 graus. Só que esse 60 graus ele tem um simétrico aqui no segundo quadrante. Como é que eu acho o simétrico? Eu pego 180 menos o simétrico dele, que é o 60, vai dar um total de 120 graus. Ou seja, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 120 graus também é raiz de 3 sobre 2. Então, a segunda solução para o x aqui é se o x estiver valendo 120 graus. Ah, professor, por que você não vai avaliar outros? Porque a questão deixa bem claro que eu quero valores de x entre 0 e 2π. O que é esse 0 e 2π? Pessoal, 0 e 2π nada mais é do que 0 e 360. Então, eu quero valores que estão na primeira volta. E os únicos valores que estão na primeira volta que vão dar um seno positivo é o 60 graus e o 120 graus. Porque os ângulos aqui vão dar resultado negativo para o seno e aqui também no quarto quadrante. Como eu quero a soma desses dois resultados, pessoal, eu vou fazer 60 mais 120. Quanto que dá 60 mais 120? 180 graus. Eu olho para as alternativas, eu vejo que está tudo em radiano, então aqui eu converto, só que essa conversão é a mais fácil do universo, porque 180 graus vale π radiano, beleza? Inclusive é o que a gente usa lá como parâmetro. Então, a alternativa, bravo! Tranquilo? Muito boa essa questão. Eu quero que quando você for fazer uma questão de equações trigonométricas, você pensar, bem, eu tenho vários valores que podem dar aquele resultado, vários ângulos. Quem decide quantas respostas vai ter é o enunciado da questão que tem que te dar essa pista aqui valiosa, beleza? O que você achou? Tranquilo? Vamos para mais uma questão para a gente ver se a gente consegue executar. Vamos lá, agora eu tenho, ó, olha só, seno de 3x é igual a raiz de 2 sobre 2. Vamos lá. Dica, o x tem que estar entre o 0 e o 2π, ou seja, se eu estou entre 0 e 2π, são ângulos da primeira volta. São ângulos da primeira volta que dão resultados positivos, né? Porque raiz de 2 sobre 2 foi positivo, não está com sinal de menos. Então, vamos lá. Quais são os ângulos que os senos são positivos igual a raiz de 2 sobre 2? Presta atenção, presta atenção. Eu vou ter um ângulo aqui e eu vou ter um ângulo aqui, tá? Esses são os únicos quadrantes que o seno ele é positivo. Então, o primeiro e segundo quadrante. E é uma volta só, então só tem essas duas opções. Lembrando da trigonometria básica lá, seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Muito bem se você respondeu isso. Então eu tenho o primeiro ângulo que daria um seno positivo de raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. E o simétrico dele aqui no segundo quadrante, galera, lembra que eu ensinei um macete? É só fazer 180 menos o simétrico do primeiro quadrante, 45. 180 menos 45 vai dar 135 graus, beleza? Então, o seno de 45 e o seno de 135, ambos são igual a raiz de 2 sobre 2. Só que aqui tem uma pegadinha. Porque não é seno de x, é seno de 3x. Então, o primeiro seria, ó, 3x igual a 45 graus, pegando esse cara aqui. Fazendo essa equação, eu tenho que x é igual a 45 sobre 3,
x é igual a 15. Beleza? Show de bola. E o segundo, pessoal, o segundo seria 3x igual a 135. Beleza? Quando eu passo esse 3 dividindo, eu vou ter x é igual a 135 dividido para 3. 135 dividido para 3 é igual a 45 graus. Então, beleza. Então, os valores de x que satisfazem essa equação aí é se o x valer 15 graus e se o x valer 45 graus. Só que as respostas aí, elas estão em radiano. Elas estão em radiano. Então, eu preciso converter toda essa brincadeira aí para o radiano. Vamos lá, pessoal. Como que eu vou converter para radiano? Eu vou no mais fácil. Vamos lá. 45 graus em radiano, eu posso dizer que 45 graus é o 90 sobre 2, beleza? Também posso dizer que é o 180 sobre 4. E o 180 eu sei que é π, então é π sobre 4. Então, 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4. Letra A tem π sobre 4? Não. Letra B tem π sobre 4? Não. Letra D tem π sobre 4? Não. Só restou por eliminação letra C. Eu já estou vendo aqui o π sobre 4. E o 15 graus, se você converter para radiano, você vai observar que o 15 graus ele nada mais é do que o π sobre 12. Né? 180 dividido para 12 é a mesma coisa que 15 graus. Então, em radiano ficaria π sobre 12 e π sobre 4, mas por eliminação, nós já tínhamos visto que era letra C de Charlie, beleza? Então, muito cuidado com essas questões. Repara que aqui é seno de 3x, não é seno de x. Então, além de descobrir os ângulos que davam raiz de 2 sobre 2, eu tive que fazer essa análise no final para a gente não ficar de bobeira e dividir ali por 3 para poder brincar aí, pessoal. Galera, eu vou deixar um desafio para vocês, tá? Essas duas questões aí são questões para você treinar um pouquinho da tua trigonometria. Espero que vocês tenham gostado da aula. A próxima questão, eu vou deixar ela na tela para você dar um pause e tentar fazer. E em seguida, eu vou fazer a correção dessa questão. Mas, para mim, é muito importante que você tente fazer, que você treine fazer essa equação aí para poder ver como é que está a tua matemática, ainda mais que é uma questão que é um desafio, é uma questão que vai treinar bastante coisa da matemática de vocês, tá bom? Tá aí, tá na tela, esse é o desafio. Vamos lá, ó. No intervalo de 0 a π, então não é nenhuma volta completa, é só naquela meia lua de cima. A soma das raízes da equação. 3 cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x mais 2 igual a 0. Vou dar uma dica. Você vai usar o teorema fundamental da trigonometria, aquele do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Dá um pause agora, tenta fazer, e em seguida eu vou solucionar para você esse problema, beleza? Bora? Pausou? Tentou fazer, galera? Vamos lá. Primeira coisa aqui, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou lembrar do teorema fundamental da trigonometria. Vamos lá, vamos fazer essa brincadeira aqui, ó. Qual é o teorema fundamental? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Se eu isolar o cosseno aqui, eu vou ter que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Beleza. Tem essa igualdade aqui interessante. Agora eu olho para o meu problema. O problema está 3 vezes cosseno ao quadrado de x. Só que cosseno ao quadrado de x, acabei de isolar aqui, descobri que o cosseno é 1 menos o seno ao quadrado de x. Beleza. Menos 7 seno ao quadrado de x mais 2 igual a 0. Muito bem. Aplicando agora o que, galera? Agora vamos aplicar a nossa distributividade. Ó, 3 vezes 1 vai dar 3. 3 vezes menos seno ao quadrado de x vai dar 3 seno ao quadrado de x, menos 7 seno ao quadrado de x, mais 2 igual a 0.
Aqui dá para fazer, ó, menos 3 com menos 7 vai dar menos 10, seno ao quadrado de x. 3 com 2 dá para fazer também, vai dar 5, igual a 0. E agora, galera? E agora o que dá para a gente fazer? O que dá para a gente brincar aí? Bem, eu vou passar esse 5 para o outro lado e eu vou ficar assim, ó. Menos 10 seno ao quadrado de x é igual a menos 5. Passou para o outro lado, menos 10. Eu vou multiplicar aqui logo por menos 1. Tá? Se eu multiplicar por menos 1, o que acontece? Troca o sinal. Vai ficar 10 seno ao quadrado de x é igual a 5. Passou dividindo agora. Seno ao quadrado de x é igual a 5 sobre 10. Dá para simplificar, meu aluno? Claro que dá. Dá para simplificar por 5. Vai dar 1 sobre 2. Então, eu tenho que seno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 2. Perfeito. Só que eu não quero seno ao quadrado de x, eu quero seno de x, né? Para resolver, eu vou ter que isolar. Tira esse quadrado aqui e bota a raiz. Então, eu vou ter que seno de x, raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Raiz quadrada de 2 eu vou deixar aqui, que eu vou fazer logo uma racionalização. Racionalizando isso aqui, eu tenho raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, é aquele probleminha que a gente fez anteriormente. Ó. Eu tenho seno de x igual raiz de 2 sobre 2. Quais são os valores de x, galera, que vai dar raiz de 2 sobre 2? Lembrando que o intervalo é de 0 a π. Ou seja, aqui no círculo trigonométrico eu quero só esse intervalo aqui, ó, essa minha lua de cima, que é exatamente onde o seno é positivo. Então, vamos lá. Se o x for 45 graus, dá esse resultado, porque a gente sabe que o seno de 45 graus, pelo ângulos notáveis, raiz de 2 sobre 2. Perfeito. Qual é o simétrico de 45 graus aqui, pessoal? Se eu tenho 45 graus aqui, o simétrico dele nesse quadrante é o 135 graus. Então, eu tenho a segunda solução, seria o seno de 135 graus, porque esse cara, por ser simétrico do 45 graus no segundo quadrante, e o segundo quadrante a gente tem o seno positivo, esse cara também dá raiz de 2 sobre 2, que é esse bonitão aqui, beleza? Show de bola! Como a solução, que é a soma das raízes, eu faço 45 mais 135. 5 mais 5 deu 10, foi 1. 4 mais 3 deu 7, com 1 que foi 8. E esse 1 está sobrando, desce. 180 graus. Aí eu olho para cá, a minha soma deu 180 graus. Em radiano, a gente sabe que 180 graus vale π. Muito bem, galera. Pode marcar delta com vontade, beleza? Então, peguei essas 3 questõezinhas de equações trigonométricas para a gente trabalhar. Deu para fazer muita revisão, muito legal estar aqui com vocês. Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado da nossa aula. Também espero, pessoal, que essas aulas estejam ajudando vocês. Eu gravo em tempos aqui de folga do curso, ou que eu tenho um tempinho vago. Estou sempre fazendo exercício que vocês estão pedindo para mim. Deixa no comentário o que você quer ver aqui no Matemática Livre, que tipo de exercício você quer que eu corrija, se tá legal, se tá bacana, se não tá. É importante demais esse comentário, faz muito bem pra gente, a gente grava mais motivado. Se inscreve no canal, ajuda a gente a bater essa meta de 10 mil inscritos. Vamos lá, vamos levar o poder da matemática aí, Matemática Livre para todo mundo. Beleza, galera? Professor Israel aqui, desejo um grande tempo de estudo para você. Não desista do teu sonho, segue o teu caminho. Você está fazendo a tua parte, você está estudando. Vamos embora, meu aluno. Bons estudos aí. Refaz essas questões, está na descrição do vídeo. Refaz, tenta refazer. E depois, se precisar, eu posto mais exercícios. Então, vamos junto, pessoal. Fiquem na paz.